O Atlético está à procura de investidores. Isso é importante e necessário para deixar o clube mais saudável, se respirar mais financeiramente falando, ser mais autossustentável, que é o projeto de todo o clube. Beleza, esse é o primeiro ponto. Tá bom, Matheus, mas se o Atlético não conseguir esses investidores, fudeu? Essa é uma questão. Sim, é um primeiro ponto, porque é um pouco problemático. O Atlético precisa dar esse respiro, precisa abaixar um pouco essa dívida, para abaixar um pouco os juros, porque a taxa Selic está muito alta, porque a taxa de juros está muito alta, mensalmente está subindo muito. Isso é um problema para o clube que quase paga 2 folhas salariais por mês, contando com juros, né? Então isso é um outro problema e uma outra situação que a gente tem que saber lidar. Mas existe um aporte mínimo que é necessário para o Atlético melhorar financeiramente. Quanto esse aporte mínimo? Segundo o César Grafietti, de 300 a 400 milhões de reais é o mínimo que pode ser aportado para o Atlético dar uma respirada. E esse é um valor alto ainda, é um valor caro que o Atlético está buscando investidor. Ano que vem, a gente já tem um aporte de 100 milhões de reais garantido no final do ano, que é o FIGA que os menins garantiram. Se não chegasse a 100 milhões de reais, chegou a 5, 6 milhões, então eles vão bancar mais 96, eles vão trazer esse aporte, então já tem um respiro. Se conseguir mais 400, em 2 anos são 500 milhões de reais que o Atlético tem para bater diretamente a dívida e, né, injetar esse dinheiro para dar um respiro melhor. Principalmente que tem muita dívida, galera, de curto prazo. Então, esse é o valor mínimo, de 300 a 400 milhões de reais. Eu acho que o Atlético consegue. Inclusive, pode ser através do Bruno Vocaro, pode ser através dos menins também. Caso não tenha investidor, eu acho que esses valores, talvez, eles até aportariam, que são valores mais baixos e valores importantes e necessários para o Atlético dar uma respirada. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Eu acho que pode ser uma saída, é uma saída mais simples, mas, óbvio, o melhor aporte seria de 700 milhões, gente. Não, lógico, melhor é pagar tudo, sim, mas 600, 700 milhões dá uma respirada boa e ajudaria demais nesse fôlego para os próximos anos, para o Atlético ser mais competitivo, para o Atlético brigar mais. Mas por que, Matheus, está falando sobre a dívida agora? Porque saiu nesse site no Ataque a seguinte aspas. Caso não consiga um investidor para um novo aporte da SAF, Galo deve reduzir significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 2026. Esta decisão, inclusive, pode ser tomada até mesmo com a entrada de um novo investidor, se o valor injetado não for suficiente para reduzir significativamente a dívida do clube. O que eu entendo com essa aspa? Que se não tiver um aporte alto, que eu diria acima de 500 milhões, que não tiver um investidor ou os donos coloquem que pelo menos 500 milhões, minha interpretação, tá? Porque tá aqui um valor alto. Um alto, eu acredito que é a partir de 500 milhões. Se não tiver a partir disso, a chance da folha ano que vem ser reduzida é muito grande. Mas por que isso preocupa, Matheus? Porque a folha salarial reduzida significa jogadores mais baratos, jogadores que ganham menos dinheiros com salário e menos investimento. Quer dizer que o Atlético não vai investir em tantos jogadores. Quer dizer que a competitividade do clube possivelmente vai cair. Óbvio, você tem que ser inteligente no mercado, você tem que saber ser criativo e ainda assim você pode competir. Sim, é um fato. Mas você pode não competir e a tendência é você competir, mas com um nível abaixo. E esse nível abaixo, para o Campeonato Brasileiro, para uma Libertadores, é fatal. É muito complicado você brigar por título. Preocupa e dificulta demais essa briga. Por quê, gente? Porque a concorrência, Palmeiras, Flamengo, Bahia, Botafogo, estão botando muito dinheiro. E quando eles colocam muito dinheiro, fazem jogadores de alto níveis ir para esses times. E isso é um problema, porque o Atlético não está nessa briga, não está nesse patamar. E aí a chance de conquistar um título, ou até mesmo de chegar mais longe em finais, mais longe nos mata-matas, é mais complicado, porque o Atlético não está investindo tanto no futebol e a folha salarial seria reduzida. E isso dificulta muito a competir no Brasil. Mas se fosse só essa preocupação, beleza. Mas você ter a dificuldade de competir significa você poder passar por desespero. Como assim? Poder brigar para não cair. Simples. O Atlético pode sim reduzir a folha e passar aperto. Isso pode acontecer. Isso é uma dúvida.
tá? Isso é uma questão que fica em dúvida. Você está falando que eles estão fazendo de propósito? Não, eu estou falando que isso é a consequência disso. A consequência de uma folha salarial mais barata é você ter menos jogadores de qualidade, muitas vezes, né? E você não ter tantos jogadores de qualidade ou de alto nível, ou de terem carreiras estabelecidas, né? Porque tem muita gente que ganha muito, porque tem carreira já estabelecida, carreira vitoriosa, faz você apostar provavelmente em jogadores mais jovens, em jogadores que não sabem muitas vezes lidar com pressão ainda, que está sobre essa treta. E isso sim é muito complicado, tá? Então a gente tem que falar sobre isso, porque o Atlético, porque saiu essa informação e essa informação ela é importantíssima pra gente. Então, o aporte de 300 a 400 milhões, eu acredito de verdade, que ele ajuda demais a bater essa dívida, mas um aporte de 500 ou mais, eu acho que o Atlético não pode diminuir essa folha salarial, não. Essa folha salarial teria que manter, porque o aporte deu uma sanada, deu uma respirada, o Atlético está em outro lugar. E não quer dizer que o Atlético não tenha que abaixar a folha, eu acho que pode abaixar a folha. Mas reduzir significativamente a folha salarial é um problema. Significativamente. Reduzir um pouco não. Reduzir um pouco acontece. Eu acho que de um ano para o outro ela oscila, ela vai aumentar, vai diminuir, vai perder um jogador, vai trazer outro jogador, e isso pode acontecer. O Atlético ele manteve a folha do ano passado para esse ano, e ainda assim a gente vê vários problemas no elenco. Então não é um elenco recheado, não é um elenco que a gente compete de frente nas 3 competições, é um elenco que faz você escolher qual competição atacar mais. Isso é claro. Acho que o elenco do Atlético é de todo ruim? Não acho que é de todo ruim. Mas acho que ele tem brechas para melhoras. E acho que a gente tem que cobrar sempre essas melhoras. Porque quando vem uma SAF, o objetivo dela é fazer você ser mais competitivo. Pelo menos é o que foi vendido pra gente. É sanar essas dívidas, ser mais competitivo, ter uma melhor gestão. E eu sei que o Atlético vai investir mais na base. Eu sei que o Atlético vai investir de outras maneiras. E eu acredito firmemente nisso. Mas não pode deixar a peteca cair e deixar de ganhar dinheiro em competições, ou chegar mais longe de competições, ou brigar por títulos, porque você perde esse costume, fica tudo mais complicado, e aí, galera, é você abaixar a régua de cobrança, abaixar a régua de crítica e ficar mais no desespero muitas vezes. Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar, que a gente tem que ficar de olho, porque reduzir significativamente, eu tô falando agora, ó, dia 24 de junho, é um problema, porque você pode perder muita competitividade, você pode deixar sim títulos escaparem, e além disso, você pode brigar até para não cair, que é, Deus me livre, é um dos maiores desesperos do campeonato brasileiro, né? E a gente não quer e nem precisa passar por isso, então por isso que é importante eles acharem investidor, é importante aportar esse ano, é importante conseguir esse dinheiro para a gente conseguir ser autossustentável e aí sim caminhar mais com as próprias pernas, investir mais nos jogadores que a gente acha interessante, ter uma postura no mercado mais correta, pagando as suas dívidas, contratando bons jogadores, entrando de novo nesse radar dos grandes jogadores que hoje o Atlético ainda está, mas abaixando a sua folha salarial, não tendo um projeto tão competitivo, realmente... Do contexto, e vamos falar sobre isso, tá na tela aqui o perfil Planeta do Futebol, reproduziu uma informação do site No Ataque, tá bom? A informação é a seguinte, caso não consiga um investidor para fazer um novo aporte na SAF, o Atlético deve reduzir significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 2026. Esta decisão, inclusive, pode ser tomada até mesmo com a entrada de um novo investidor, se o valor injetado não for suficiente para reduzir significativamente a dívida do Galo, por exemplo. De onde vem essa matéria, tá? Tá aqui na tela, vamos trazer aqui, ó. SAF do Atlético busca novos investidores para atacar endividamento bilionário, tá bom? A matéria aí do portal No Ataque, do jornalista Lucas Bretas e Samuel Rezende, né? Conheço, muito competentes aí, né? Jornalistas com credibilidade trazendo essa informação. Vamos lá. A SAF do Atlético busca novos investidores no mercado. Internamente, a entrada de um aporte de proporções multimilionárias é tratada como urgente para o futuro do clube empresa que lida com endividamento bilionário. Nos últimos meses, o Atlético passou a contar com o serviço de uma empresa estadunidense contratada para prestar consultoria ao clube em meio a essa busca por novos investidores, tá? O No Ataque soube que o Galo avalia que um aporte de ordem de 600 milhões a 700 milhões seria o necessário para transformar significativamente a vida financeira da instituição. E aí, diz aqui na matéria, ó, vamos lá. Neste momento, a probabilidade de que os atuais acionistas da SAF do Atlético façam novos aportes
é mínima, para não dizer zero, né? Os empresários mais conhecidos envolvidos na gestão alvinegra são Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Daniel Vorcari e Marcelo Patrus. Inclusive, foi dito aí recentemente nas redes sociais que o Ricardo Guimarães iria fazer esse aporte e tudo, mas já foi negado, tá? Isso aí já foi dito que não vai acontecer. Estes atleticanos integram o grupo que recebeu o nome do Galo Holding, detentor de 75% das ações da SAF do Atlético, né? Aí tá falando dos números, né? A associação tem 25% e tudo, enfim. Nesse cenário, em caso de eventual novo aporte de um investidor externo, os atuais acionistas devem ter seus percentuais reduzidos na Galo Holding, né? O próprio Tanaka trouxe essa informação, falou aí do dono, né, do Arsenal, que é um dos nomes que o Atlético conversa. Inclusive, não é descartada a ideia de que este eventual novo sócio assuma o controle dos rumos da SAF do Atlético, ainda que os atuais mantenham parte das ações da Galo Holding. É algo que a ser conversado, mas é bem, eu acho bem difícil os acionistas do Atlético não ter aí, né, manter os rumos do Atlético, né, manter aí uma voz ativa, forte dentro do Atlético. Simplesmente passar para alguma pessoa, eu não acho que isso vá acontecer, acho bem difícil, né? Mas essa pessoa com certeza que vai investir, né, que o Atlético está buscando, colocar 600, 700 milhões, também não vai chegar, colocar o dinheiro e falar assim, agora vocês tocam daí e eu não vou ter voz nenhuma. Acho também isso muito difícil, né? E aí tá aí, ó, futebol não é fácil, é uma indústria muito peculiar. Arruma investimento, traz um árabe para pagar essa dívida toda. Os menins não querem colocar venda ao Atlético. O mundo real não funciona assim. Conseguir um investidor de boa reputação que possa colocar a quantidade de recursos necessários, que tenha visão de longo prazo, é uma mosca branca, disse aí o Rafael Menin naquela coletiva, né? Informação que a SAF do Atlético busca novos investidores no mercado foi antecipada pelo comunicador Lucas Tanaka. Nos últimos dias, a reportagem no Ataque teve acesso a outros, só coisa aqui que aí dá uma atualização, né? Teve acesso a outros detalhes da situação. Aí tá dizendo, o caminho alternativo para a SAF do Atlético. Aí que vem, ó, aqui. Caso a SAF do Atlético não tenha sucesso na captação de novos recursos com investidores externos, a maior possibilidade é de que o clube reduza significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 2026. Este caminho, inclusive, pode se tornar realidade até mesmo com a entrada de um eventual novo acionista no clube empresa, se os valores injetados não forem suficientes para reduzir significativamente um endividamento do Galo, por exemplo. Ou seja, se chegar alguém com 200 milhões, 300 milhões, o que não resolveria, então é bem possível que isso possa acontecer. Em 2024, o clube investiu quase 600 milhões no futebol, segundo o balanço financeiro. Foram 375 milhões destinados a salários, direitos de imagem, premiações, logística, estrutura do CT e custos com jogos, além de 208 milhões na compra de direitos econômicos, luvas e comissões no mercado da bola. Em entrevista concedida em 7 de junho na Arena MRV, Rafael Menin já havia admitido, né, essa alternativa para o futuro do Atlético. Sem novos aportes, é improvável que o clube consiga manter o nível de investimento atual. Aí tá aí mais uma fala do Rafael Menin, né? Tá aí Vitor, Paulo Brax e Rafael Menin na cidade do Galo. Neste momento, inclusive, o clube já projeta dias difíceis na gestão. O NA também soube, no Ataque, né, o portal, que em meio à tentativa de novas rolagens das dívidas, o Atlético estima que de 90 a 120 dias, dificuldades financeiras na gestão de operação, com possíveis novos atrasos de pagamentos. Olha aí a situação. Tá, e qual o perfil do investidor e tudo, aí tem mais algumas informações.